Olá, vamos a mais uma videoaula da disciplina de liderança. Hoje vamos abordar o capítulo 2, o tópico 2. Mas antes de entrarmos nesse tópico, vamos ver um tópico que ficou para trás no tópico 1 do capítulo 2, que é Timóteo ministrando na companhia de Paulo e Silas em Bereia. E logo em seguida, Timóteo ministra sem a companhia de Paulo, mas porém acompanhado de Silas. No livro de Atos, no capítulo 17, dos versículos 10 ao 15, diz o seguinte, versículo 10. Logo que anoiteceu, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Chegando ali, eles foram à sinagoga judaica, onde os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as Escrituras, para ver se tudo era assim mesmo. E creram muito dentre os judeus, bem como dentre os gregos, e um bom número de mulheres de elevada posição, e não poucos homens. Versículo 13. Quando os judeus em Tessalônica ficaram sabendo de Paulo estava pregando a palavra de Deus em Bereia, dirigiram-se também para lá, agitando e alvoroçando as multidões. Imediatamente os irmãos enviaram Paulo para o litoral, mas Silas e Timóteo permaneceram em Bereia. Os homens que foram com Paulo o levaram até Atenas, partindo depois das instruções para que Silas e Timóteo se juntassem a ele tão logo fosse possível. Até que, na cidade de Bereia, Timóteo ministrava na companhia de Paulo e Silas. Isso constituiu a primeira etapa do treinamento missionário de Timóteo. Em seguida, Timóteo ministra juntamente com Silas, mas sem a companhia de Paulo, o que reproduz a segunda etapa de um treinamento missionário na vida de Timóteo. Isso tinha ficado para trás no tópico 1 do capítulo 2. É bom salientar as experiências de Timóteo, que isso tudo vem agregar na sua vida ministerial, que ele passa a compor daí para frente. No capítulo 2 da apostila, nós vemos Timóteo ministrando pela primeira vez sozinho. A primeira experiência dele ministrando sozinho ocorre em Tessalônica. É uma cidade onde nós já vimos anteriormente que o pessoal não estava muito aberto, não era muito receptivo à palavra. E lá ele passa a passar por situações difíceis. Em 1 Tessalonicenses, no capítulo 3, dos versículos 1 ao 6, o texto nos diz o seguinte: Por isso, quando não podemos mais suportar, achamos por bem permanecer sozinho em Atenas. E assim enviamos Timóteo, nosso irmão, o cooperador de Deus, no Evangelho de Cristo, para fazê-los e dar-lhes ânimo na fé, para que ninguém seja abalado por essas tribulações. Vocês sabem muito bem que fomos designados para isso. Quando estávamos com vocês, já lhes dizíamos que seríamos perseguidos. O que realmente aconteceu. Como vocês sabem, por essa razão, não suportamos mais. Enviei Timóteo para saber a respeito da fé de vocês, a fim de que o tentador não os seduzisse, tornando inútil o nosso esforço. Agora, porém, Timóteo acaba de chegar da parte de vocês, dando-nos boas notícias a respeito da fé e do amor que vocês têm. Ele nos falou que vocês sempre guardam boas recordações de nós, desejando nos ver assim como nós queremos vê-los. Em Tessalônica, Timóteo ministra sozinho pela primeira vez, que consiste na terceira etapa do seu treinamento missionário. Como vimos no registro de Atos, Paulo e parte da sua equipe missionária são obrigados a sair de Tessalônica, são impedidos de permanecer lá. E por causa desse impedimento, Paulo envia Timóteo a essa dura missão, de enfrentar uma situação turbulenta, uma situação tensa, sozinho. Timóteo, com aproximadamente 20 anos, tem essa missão. E conforme o versículo 6, ele mostra que depois da missão cumprida, Timóteo volta consigo levando um relatório de boas notícias a Paulo. Esse relatório que Timóteo leva, ele serve de base para Paulo escrever a primeira carta aos Tessalonicenses. Importante nós frisarmos que as incumbências de Timóteo, enquanto esteve lá em Tessalônica, era de fortalecer a fé e encorajá-los a continuar na caminhada. Mas principalmente, Paulo enviou Timóteo
porque eles precisavam de alguém presente para instruí-los, alguém que estivesse fortalecendo, alguém que estivesse ensinando, encorajando eles, levando eles a persistirem na fé e na caminhada, mas alguém que estivesse presencialmente lá, que não fosse apenas uma carta, uma recomendação, mas que tivesse alguém de corpo presente lá, ajudando eles nesse desafio de permanecerem firmes na fé. E podemos ver mais adiante que o ponto alto da estada de Timóteo em Tessalônica, com certeza, foi essa presença pastoral que ele exerceu sobre a vida efetivamente dos tessalonicenses. Podemos também, mais adiante, vermos que Timóteo mantinha um relacionamento com os irmãos de autoestima, de sentimento de inclusão e de esperança de que em dias melhores viriam. E o ensinamento que Timóteo traz a nós, que nos dias de hoje não se cuida de alguém por e-mail, por telefone, do mesmo jeito que podemos cuidar da vida de alguém, através da nossa presença espiritual e fisicamente na vida dessa pessoa. Se você gostou, bota um like lá e vamos para a próxima aula de Liderança 1, a partir do tópico 3 desse capítulo 2. Um grande abraço e até mais.